amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Há alguns dias, logo que publiquei o vídeo falando sobre a influência do Felipe Neto na vida de crianças e adolescentes, fui repreendido por alguns cristãos. Na visão deles, seguindo o grande mandamento, eu não devo criticar, julgar ou questionar as obras de um ímpio, mas demonstrar amor. O que ele pensará dos cristãos caso veja o seu vídeo? Disse um dos críticos. Essa situação me fez pensar sobre o conceito de amor que predomina em nossos dias. É como se as doutrinas, a ética e os princípios cristãos estivessem sujeitos a um sentimento flexível que aceita o ecumenismo, o sincretismo, o politicamente correto e até o pecado. Para não achar que estou exagerando, a atriz Tayla Ayala se batizou numa igreja evangélica. Ao ser questionada se continuaria desfilando no carnaval e frequentando boates à noite, ela respondeu: "Claro que vou continuar desfilando, frequentando festas. O Cristo que eu acredito não tem nada contra isso. Minha concepção é apenas ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos." Ou seja, na visão dela e de muitos, porque Deus é amor, isso justifica um cristão participar daquilo que a própria Bíblia condena. Outro episódio que ilustra a compreensão atual de amor foi a reconstrução de um terreiro de candomblé com doação de uma igreja evangélica. Observe então as palavras do Babalô. Mais do que a reconstrução do espaço físico, esta ação reconstrói relações e afirma que é a partir da solidariedade que é possível estabelecer a paz, a comunhão e o amor entre as diferentes religiões. O meu objetivo não é incentivar a intolerância e o desrespeito à liberdade religiosa, mas propor a seguinte questão: seria essa a visão bíblica do amor? Em 2016, o Vaticano lançou um vídeo sobre o diálogo interreligioso. Nele, representantes das 4 maiores religiões do mundo endossam o ecumenismo usando justamente o argumento do amor. O vídeo, inclusive, me fez lembrar da seguinte declaração de Ellen White: "Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado." Mas então, usemos a concepção moderna de amor para julgar o comportamento de Arão e Moisés no famoso episódio da adoração ao bezerro de ouro. Enquanto o primeiro pareceu bastante tolerante e compassivo ao ceder aos desejos do povo, o segundo agiu da seguinte forma: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: "Quem é do Senhor, venha até mim." Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho." Como disse, se considerarmos o padrão contemporâneo de amor, diríamos que Arão verdadeiramente amou o povo, enquanto Moisés foi intolerante, radical e fundamentalista. Mas a própria continuidade da história revela que, ao ser pressionado, Arão tentou justificar-se usando uma desculpa esfarrapada, enquanto colocou a culpa sobre aqueles que parecia tanto amar. Depois perguntou Moisés a Arão: "Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado?" Respondeu-lhe Arão: "Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro." Agora, enquanto Arão manifestou uma aparente piedade, que sucumbiu rapidamente na hora da prova,
Moisés, que parecia intolerante ao repreender o pecado com tanta severidade, revelou o amor verdadeiro que estava presente em suas ações. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Fica claro que o amor verdadeiro é mais profundo do que a tolerância aparente. A experiência nos mostra que o conceito de amor em nossos dias está deslocado dos princípios judaico-cristãos. Inclusive promove um julgamento distorcido das virtudes, levando a louvar a falsidade e condenar a verdade. O autor e professor de filosofia Peter Kraft captou bem a inversão. Na época de Jesus, a primeira dessas duas coisas que os santos fazem, amar os pecadores, ofendeu seus inimigos, pois a moda era então exageradamente cruel, uma verdade sem paz. Hoje, a segunda dessas duas coisas que os santos fazem, odiar os pecados, ofende os inimigos de Cristo e de sua igreja, pois a moda agora é ser excessivamente benevolente, uma paz sem verdade. Na época de Jesus, aqueles que amavam os pecadores eram acusados de amar os pecados. Hoje, aqueles que odeiam os pecados são acusados de odiar os pecadores. O apóstolo Paulo, descrevendo os pecados que seriam mais comuns nos últimos dias, diz que a aparência de piedade, ou para ser mais claro, o falso amor, seria uma das características dessa geração. Esse conceito está tão presente na visão de muitos cristãos que recentemente vi o seguinte comentário de uma página administrada por adventistas com ideias bem subversivas. Imagine só quando alguns adventistas homofóbicos, intolerantes, machistas e racistas descobrirem que Jesus mandou amar o próximo. Eu realmente acredito que existam sim cristãos não convertidos que agem dessa forma. Mas o problema é que o comentário visa atingir qualquer adventista que pregue contra a prática da homossexualidade, contra ideologias marxistas e a teologia da libertação que promove uma releitura da Bíblia, tendo como finalidade a luta revolucionária contra questões meramente sociais. Ou seja, se você combate essas e outras coisas, você não está amando o próximo. Mas afinal, o amor é um sentimento que está sujeito às transformações culturais. O amor de Deus não é regulado por capricho, paixão ou sentimento, mas por princípio. Exatamente como a sua graça reina, não às suas expensas, mas pela justiça. Assim, o seu amor nunca entra em conflito com a sua santidade. O amor de Deus não é mera fraqueza boazinha, nem brandura efeminada. As Escrituras declaram: o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus não tolerará o pecado, mesmo em seu povo. O seu amor é puro e não se mistura com nenhum sentimentalismo piegas. A visão de A.W. Pink está em perfeita harmonia com a Bíblia. Jesus condiciona o amor a ele à obediência aos seus mandamentos. Paulo chega a dizer que o cumprimento da lei é o amor. E o apóstolo João define o amor de Deus como a guarda dos seus mandamentos. Sendo assim, a conclusão é óbvia. Visto que a lei de Deus é eterna e imutável, o amor é igualmente um princípio sólido que está relacionado aos valores do reino de Deus. Toda prática contrária aos 10 mandamentos é uma negação do verdadeiro amor. Ellen White é categórica ao afirmar: o amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, totalmente diferente em caráter daquele amor que é despertado por impulso e que repentinamente morre quando duramente provado. Falando sobre a forma equivocada de educação que muitos pais dão aos seus filhos, as palavras dela nos permitem concluir que o amor sem correção
é fruto de um coração egoísta. Por parte de muitos pais há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando-se as crianças, com o juízo ainda por formar-se as paixões indisciplinadas, à direção de sua própria vontade. Isto é a máxima crueldade para com a juventude e grande mal ao mundo. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação, em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Aplicando o princípio ao contexto geral, falta de disciplina, correção e repreensão ao pecado é a máxima crueldade com as pessoas, provocando desordem nas famílias, na sociedade e na igreja. Essa é a razão pela qual o próprio Jesus, na carta mais impactante escrita à igreja de Laodiceia, diz que repreende e disciplina a quantos ama, e ainda conclui com o seguinte apelo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. É claro que muitos cristãos agem com estupidez sob o argumento de repreender o pecado, mas o erro destes não pode justificar a negligência dos que promovem o falso amor sentimentalista. Sendo assim, eu amo Felipe Neto, a Luísa Sonza, os ímpios e os cristãos em pecado conhecido, sempre que os advirto com mansidão e temor a Deus, mostrando que o caminho que seguem os levará à perdição. Afinal, o evangelho que não confronta o pecado e transforma a vida é um falso evangelho. Não esqueça, meus amigos, de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para ser notificado, deixar o gostei, compartilhar o vídeo com os seus amigos nas redes sociais e também nos seguir lá no Telegram para receber todas as nossas publicações. Tudo isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho a crescer e alcançar um público maior de pessoas. Ficamos por aqui, muito agradecidos pela sua preciosa atenção. Que Deus te abençoe. Minutos Proféticos, mais que notícias, é a verdade para o nosso tempo.